Então nesse vídeo aqui vamos falar como mudar a sua alimentação. Então, para começar a mudar a sua alimentação, você não vai acordar de um dia para o outro e falar assim: beleza, agora eu vou mudar tudo, acabou, pega tudo que tinha no armário, só porcaria, joga fora. Aí vai ali em mundo orgânico, compra tudo novo, aí começa a comer. Não é assim que funciona. Tem que ter uma preparação, tem que ter assim, um planejamento. E aqui assim a gente vai detalhar os principais pontos para isso. Então, preparação. Eu simplifiquei mesmo para ficar uma coisa bem prática mesmo, né? Assim, preparação. Você vai ter que pensar no seu planejamento semanal. Você não vai poder deixar as coisas ao acaso, entendeu? Por exemplo, uma coisa parece simples assim: comprar os alimentos. Tem que ter. Se não tiver, você não vai conseguir assim, juntar duas coisas ruins e transformar numa coisa boa. Então assim, você tem que planejar. Você vai ter que ver o que você vai ter que comprar, ter as opções em casa. Você não pode chegar um dia, quarta-feira à noite, abrir a geladeira, aí ter lá um pão de forma vagabundo e sei lá, um queijo estragado assim. Vai fazer falta. Mesmo que você coma aquilo, não tenha tanto prejuízo, assim, não vai te alimentar. Vai ter que comprar, você vai ter que saber o que você vai comprar. Claro, no início você não sabe exatamente o que você gosta, porque, assim, dependendo do estágio que você está, o seu paladar está totalmente estragado. Então, coisas que podem no início parecer sem graças e tudo, sem graça, então vai ter que ter uma adaptação também nesse sentido. Mas o importante é que você vai ter que ter as coisas, você vai ter que saber que tem fonte de proteína, bons carboidratos. Depois de comprar, você vai ter que preparar os alimentos, porque às vezes você vai chegar, tem o alimento, mas está congelado, ou então aí você vai querer o que é mais prático, mais fácil. Aí às vezes aquele negócio, aquela preguiça pode fazer a diferença, assim, numa refeição. Em vez de estar um negócio já pronto, você pode deixar pronto antes. Sim, tem gente que cozinha tudo antes, assim. Tinha uma época que eu pegava assim, 1 quilo de frango, fazia ele inteiro no forno ali. Nem precisa ser muito tempero e tudo, assim. Aí deixava pronto, pelo menos eu tinha no freezer várias porções, assim, numa emergência. Às vezes eu não tinha um almoço feito na hora e tudo, mas tinha, assim, não me deixava na mão, entendeu? Então assim, tem que preparar os alimentos. Por exemplo, depois a gente vai ver, vamos supor, salada é simples, né? Às vezes eu chego em casa e corto um tomate, beleza. Só vou comer no almoço, não vou comer carboidrato, vou comer uma salada, é tranquilo. Mas tem outras coisas que envolvem uma preparação maior. Você vai fazer uma coisa no forno, uma berinjela, alguma coisa assim. Claro que assim, não estou falando nem daquelas receitas super trabalhosas, assim. Porque o que acontece? Quem faz low carb, tem uma hora que as coisas ficam sem graça, não basta uma salada. Tem que ter uns acompanhamentos que dão uma saciedade maior e enchem, né? Então assim, com o tempo, ficam querendo fazer coisas novas, por isso que tem essa onda de receitas low carb. Mas assim, no meu caso, como meu estilo de vida não é esse, e eu posso comer carboidrato, quando eu, assim, na hora que eu estabeleci, eu acho muito trabalhoso ficar fazendo essas receitas, entendeu? Mas pode ser, de vez em quando, algumas são gostosas, mas tem que tomar cuidado com as quantidades, porque assim, quem faz low carb, é low carb mesmo, então normalmente essas receitas vai com mais gordura, são mais calóricas para compensar a ausência do carboidrato. Aí se você não faz low carb, você pegar uma receita que mistura creme de leite, queijo, tudo, pode não ser adequado para você. Isso é uma armadilha. Por exemplo, transporte dos alimentos, horário, lugar, tipo as marmitas. Vamos supor, você fica o dia inteiro fora, você tem um lugar bom para comer? Também comer na rua sai caro, assim, não sei se compensa. E às vezes comida de restaurante é uma comida muito forte nos temperos, assim, como é preparada, né, no óleo, assim, mais do que devia. Então assim, você não tem esse controle. Aí você chega no restaurante, quer comer as comidas com molho, normalmente tem maisena para engrossar, tem um óleo ruim, não tem o controle 100%. É claro que assim, se for uma refeição que vai deixar a sua vida muito mais prática, de repente naquele momento até funciona. Aí o problema também no restaurante, as comidas são muito salgadas, dá vontade de beber alguma coisa mais adocicada, uma Coca Diet, algo assim. Então, às vezes, se não tiver um bom lugar para almoçar, isso também pode acabar te levando a criar hábitos ruins.
E às vezes comida de restaurante, né, com esse excesso de tempero, tudo, porque tem, assim, a preocupação é dar sabor. Aí, de repente, você chega em casa e come uma coisa mais simples, teu paladar não está acostumado, vai parecer sem graça. Aí atrapalha numa adaptação também. Não é obrigado a levar comida e tudo, mas pensa só, você não está ainda preparado, não está adaptado a um estilo de vida. Pô, sentiu uma fome no horário 10 da manhã, não é nem almoço nem café da manhã. Você está em frente à lanchonete, alguém te oferece um pão de queijo, você não está acostumado, a tendência é aceitar. No meu caso não, porque eu já estou acostumado, mas assim, se deixar ao acaso, você pode ser induzido a cometer esses erros. Você tem que saber se vai levar, por exemplo, tinha uma época que eu saía às 6 da manhã, chegava às 2. Às vezes eu levava uma porção de frango só para manter a quantidade de proteína e assim, dar uma segurada na fome. Só que tinha época que aí ou eu comia de manhã alguma coisa, eu ficava em jejum, aí deixava para comer em casa. Se eu posso passar em casa, porque são os horários flexíveis, eu deixo para comer em casa, então eu nem me preocupo em levar comida. Mas isso eu sei porque eu sei que eu vou em casa. Não, assim, dá para esperar se for questão de 1 hora, 2 horas, entendeu? Na época eu bebia um cafezinho para segurar, agora eu não bebo mais, mas assim, não precisava levar. Porque depois eu vou falar o que é mais importante nesse caso. Assim, não tinha obrigação de levar para ficar comendo a cada 3 horas, entendeu? Assim, isso também é para simplificar a sua vida. Às vezes você tem vergonha de comer na frente dos outros, não é fácil. Às vezes a pessoa vai tirar um ovo, sai aquele cheiro, não sei. Então assim, isso aí não é... Você não precisa esquentar muito a cabeça com isso. O que mais importante é não ficar com fome, não ficar fraco, porque fome é uma coisa, fraqueza é outra. Depois a gente pode falar sobre isso. E simplificar a sua vida, entendeu? Aí você está indo para casa, tá com fome, passou o pipoqueiro, 6 da tarde, aquele cheiro de pipoca. De repente você vai lá, aí compra. Já é que assim, fazer isso de vez em quando, esporadicamente, não é o suficiente para estragar seus bons hábitos. Mas se for com muita frequência, aí ele vai começar a interferir no resultado, porque aí você está criando outro hábito, já está interferindo. O lugar também, aquele negócio, você tem paz para comer, você tem tempo, tudo isso aí facilita, porque o objetivo disso é não te deixar vulnerável a aceitar uma coisa ruim, uma hora que não precisa, é não ficar sem energia, não ficar com muita fome, ainda mais quem não está acostumado, entendeu? Isso aí é treinamento, mas partindo do princípio que você ainda não está bem, resolveu mudar, então tem que ficar mais atento a esses detalhes. Por exemplo, condicionamento mental. Assim, você tem que saber que mudou. Primeiro, se você está aqui buscando ajuda, é porque assim, ou você quer mais, quer melhorar, acha que pode mais, ou está muito mal. Normalmente a pessoa, quando busca ajuda, está no fundo do poço, que é uma motivação suficiente para fazer algo diferente. Tanto é que eu já vi acontecer quando a pessoa tem um pouco de resultado, tem tendência a relaxar um pouco, e assim, né, aí vem a confiança, a pessoa começa a querer curtir, aí ela pensa assim, eu já sei o que eu tenho que fazer quando eu quiser recuperar minha forma física, então não preciso me estressar tanto. Aí acaba relaxando, vai regredindo, não percebe, aí quando cai a ficha fala assim, pô, como eu piorei, tá na hora de voltar o foco. Mas a questão não é voltar, é nunca ir para trás, é sempre assim, andar para frente. A partir de agora é outro estilo de vida, chega, tá na hora de mudar, tranquilo. Porque assim, tu vê que todo mundo começa uma dieta na segunda. Por quê? Porque no fim de semana, a pessoa às vezes come demais, exagera. A pessoa come demais, exagera. Aí vem a culpa no domingo à noite. Quantas vezes já recebi mensagem de aluno falando assim, domingo à noite, amanhã vamos treinar pesado. Nunca falou isso a semana inteira. É porque domingo, além da energia tá no máximo, a culpa, entendeu? Então assim, segunda é sempre um dia fácil para começar a dieta. Mas aí começa. Na quarta-feira, teu corpo já começa a sentir falta daquilo. E a pessoa achou que estava preparada para mudar, mas na verdade ela só estava cheia. A motivação durou 2 dias, por isso que ela não consegue mudar. Então assim, não foi uma adaptação do organismo. E aí na quarta-feira o corpo começa a sentir falta daquelas coisas, daquele excesso de comida, do carboidrato, das besteiras. E na quarta já começa o fim de semana para ela. Todo mundo é muito valente na segunda-feira. Tem que
Então, tem que estar na cabeça que começou uma nova vida. Não estou dizendo que vai ser fácil, porque assim, vai ter o período de adaptação, que essa vai ser uma parte mais prática que a gente vai começar. Mas você tem que também, quando começar a ter dúvida, assim, mudou, mas você tem que lembrar o motivo. Você tem que saber, relembrar por que você está aqui. É porque não estava bem, assim, tentou de tudo e nunca conseguia o que podia. Via gente, algumas pessoas, não são tantas assim, que você vê, que você gostaria de ter assim como referência, né? Mas você vê, pô, nunca fico assim, será que tem alguma coisa errada com o meu corpo? Então, assim, você tem que lembrar o motivo, é melhor. E assim, é ficar melhor para prolongar a sua vida, para assim, não é que você quer ficar melhor daqui a um ano, não. Daqui a um ano tá melhor, viver melhor, curtir a vida do jeito que puder, mas sempre com o melhor bem-estar possível. Então, por isso você tem que lembrar o motivo quando começar a ter dúvida e fazer as suas escolhas. Tirando a parte de preparação, essa parte é tipo mais teoria, né? Mas você quer saber o que acontece na prática, assim, que seria o que vai te ajudar na adaptação, as estratégias. No próximo vídeo eu vou falar como eu consegui me condicionar diferente, como eu consegui fazer meu corpo adaptar. Porque não é simplesmente tirar isso, botar aquilo, não é fácil, o corpo reage de várias formas, né? Às vezes tem a queda de energia, às vezes tem uma mudança de humor, às vezes tem uma vontade absurda de comer, que é o mais difícil de lidar. Então, assim, isso vai na parte das estratégias, entendeu? Porque você deve estar pensando assim, pô, até agora falou e não disse nada. Parece autoajuda, não sei o que. Não, não é que é isso. Pode até ajudar, mas, assim, tem que ter noção do que está acontecendo para você saber por que você vai aplicar essas estratégias. Porque, assim, você vai ter... Teoricamente, você vai enganar o seu corpo. Mas enganar como? Ele tem que achar e sentir, na verdade, que está tudo bem. Ele não pode sentir que você está querendo armar alguma coisa contra ele. Então, assim, é aquele negócio, ele está no estado de equilíbrio. Então, assim, são estratégias para você conseguir ter resultado, mas ao mesmo tempo não despertar o seu sistema de defesa para ele não reagir mal. Para ele não reagir mal a sua tentativa de mudar, entendeu? Porque para ele o estado de equilíbrio é o estado que ele quer ficar. Então, assim, não é tão simples assim. Apesar de, assim, mas com a minha experiência, assim, eu já vi muito onde as pessoas erraram e aonde que dá certo e aonde que, assim, por exemplo, uma estratégia que parece muito eficiente, de repente não é uma estratégia sustentável, assim. Você acha que só mudar aquilo já é a chave do sucesso, mas às vezes aquilo, assim, tem vários pontos negativos, assim. A gente vai ver com calma.